Bem, eu tenho tido alguns privilégios nessas minhas entrevistas que eu tenho feito pelo sistema Zoom, como, por exemplo, neste momento, eu tenho o prazer de merecer a atenção de um dos mais importantes médicos brasileiros, o doutor Antônio Macedo, cirurgião geral, presidente do Comitê de Cirurgia Robótica, já fez mais de 20 mil cirurgias, e foi ele quem operou o nosso presidente Bolsonaro depois do atentado que quase lhe levou à vida. Tudo bem, doutor Macedo? Muito bem, Amaury, e você? Estamos aqui enclausurados. Não é o seu caso. Não, o meu caso é um pouquinho diferente, né? Como é o seu caso, doutor Macedo? Olha, Amaury, no meu caso, eu tenho pacientes para tratar que eu não posso deixar de atendê-los, doentes que estão em tratamento de assuntos graves, cirurgias de câncer, cirurgias mais complexas, que não dá para adiar, entende, Amaury? Porque isso poderia colocar a vida dos pacientes em risco. Então, no meu caso, há um controle da Rede D'Or muito grande sobre a questão do coronavírus em mim. Então, a cada 14 dias, eu faço um teste de SWAB para ver se eu sou portador do vírus ou não. Já fiz 4 testes, cada 15 dias eu faço um teste, não tenho o vírus, mas tomo cuidado com máscara aqui no consultório, no atendimento, todo cuidado com os pacientes. E antes dos pacientes serem operados, eles fazem o teste para ver se são portadores do coronavírus, entende? Agora, doutor Macedo, qual é a sua visão? Pois não. A sua visão pessoal, a sua visão profissional na condução da crise do coronavírus? Há muitas opiniões contraditórias fora do Brasil, dentro do Brasil, e o público leigo fica, de uma certa forma, muito inseguro no que acreditar. Então, eu queria saber qual a sua visão pessoal e a profissional, naturalmente, na condução da crise do coronavírus aqui no Brasil. Olha, como é um vírus desconhecido, um vírus novo, aqui está ocorrendo o que já ocorreu em pandemias graves do passado. Há 100 anos atrás, em 1918, houve uma pandemia do vírus da gripe espanhola com uma mortalidade mundial absurda. No caso do coronavírus, nós nos deparamos com 2 problemas importantes. Primeiro, a infecção. E segundo, o que a infecção pode trazer, que é levar um doente para uma UTI, com insuficiência respiratória, risco de vida, etc. Então, quer dizer, não é que tem problemas na condução do coronavírus. O problema é realmente termos leitos hospitalares, leitos de UTI à disposição de quem estiver doente, necessitando, e condição de trabalhar quem precisa trabalhar. Então, tomando todos os cuidados, quem precisa trabalhar. O restante vai para o tal do confinamento. O que é o confinamento? O confinamento é você reduzir a chance de infecção pelo vírus. Então, por exemplo, em estados como o Rio Grande do Sul, o estado é dividido em regiões. A região de alto risco é um local marcado em vermelho. A região marcada em amarelo é a região de mais baixo risco. Então, mesmo dentro do mesmo país, existem graus de contaminação. É o caso, por exemplo, de Manaus. A contaminação é absurda e as UTIs estão superlotadas, como a gente escuta na própria imprensa e vê na televisão, superlotadas de clientes. Então, num caso como Manaus, o confinamento é obrigatório. Aqui em São Paulo, existe um confinamento correto, adequado, porém, quem precisa vir ao médico tem que ter assistência médica. Aqui tem leitos de UTI para atender os doentes. Então, é um estado em que a atenção é dada ao paciente com esse tipo de problema.
E o confinamento, o que é o confinamento? O confinamento é evitar a infecção. Porque se tiver um grande número de infectados, um número absurdo de infectados, sobrecarrega o sistema de saúde e não vai ter como tratar os pacientes, entende, Mauri? É uma doença ainda muito controversa, quer dizer, as opiniões são muito diversas, mas eu acho que, vamos dizer assim, dentro de um curto espaço de tempo, isso começa a melhorar, começa a diminuir o número de contaminados e aí a gente relaxa mais essa questão de confinamento social. Doutor Macedo, se o senhor fosse ministro da Saúde e qualidades não faltam para sê-lo, que tipo de coisa o doutor Macedo acrescentaria no protocolo atual? Olha, eu acho que o protocolo atual, ele evidentemente, eu não sou dessa área, eu sou cirurgião. Então, o protocolo atual, ele resulta da opinião de experts. Se eu fosse ministro da Saúde, eu chamava 3, 4 colegas de alto nível, moléstias infecciosas, contagiosas e imunologistas, e eles elaborariam um protocolo que eu iria seguir com todo respeito e com todo cuidado. Chamaria, por exemplo, o doutor Esper Carlos, chamaria o doutor Davi Wippe, todos os colegas que são grandes nomes da infecção hospitalar no nosso país, e faria um consenso entre eles, e deste consenso sairia a conduta que eu, como ministro, tomaria. Mas eu não ia tomar uma conduta sozinho, porque eu passei a minha vida inteira no centro cirúrgico, eu não sou infectologista. Então, eu saberia, sim, dirigir um grupo de médicos excelsos para elaborar um programa, elaborar uma conduta que seria a conduta que eu tomaria. Perfeito. Agora, o senhor acha que é tudo uma incógnita, não é? Que esse vírus ele pode trazer futuras consequências para quem passou pelo coronavírus, teve coronavírus? Qual é a sua percepção? Nós não temos dados ainda para saber. Tenho vários amigos e colegas, inclusive professor ilustre da faculdade, que tiveram coronavírus, recuperaram, estão recuperando, e não é assim, previsto ter uma sequela, a não ser que tenha sido uma internação muito prolongada em UTI, com assistência ventilatória, que tenha lesado o pulmão de alguma maneira em função da oxigenação, ou em função do próprio vírus gerando trombose dos vasos pulmonares, mas pelo que eu tenho noção e tudo, não é de se esperar que haja uma manutenção de um quadro tóxico infeccioso permanente ou um déficit permanente. Vejamos na gripe espanhola 100 anos atrás, não houve nenhuma consequência permanente a longo prazo. Os pacientes que sobreviveram à gripe espanhola viveram quanto tinham que viver sem nenhuma sequela decorrente da mesma. E ela foi tão mortal ou mais do que isso. Doutor Macedo, e como vai a saúde do nosso presidente Bolsonaro? O senhor ainda continua cuidando dele por conta da cirurgia que fez quando ele foi alvo daquele atentado? Olha, o presidente Bolsonaro, ele é um indivíduo que sempre foi atleta, um preparo físico excelente. Então, graças à saúde dele, ele saiu-se muito bem das cirurgias que ele realizou e do acidente grave que ele teve. Esse acidente, se ele não tivesse a saúde que tem, dificilmente ele teria se recuperado ad íntegro como ele se recuperou. Atualmente, eu não tenho acompanhado, porque ele não tem mais nenhuma intercorrência cirúrgica. Mas nos almoços em que eu participo com ele, os contatos que eu tenho com ele, eu vejo com muito bom estado de saúde, sem problema nenhum. Agora, como é que o senhor vê, doutor Macedo, essa loucura em busca de uma vacina que seja eficiente ou remédios que sejam paliativos e que sejam úteis também? Estou falando de cloroquina e etc. Qual é a sua
visão como um médico importante, a sua visão pessoal? Olha, a busca pela vacina é uma atitude normal dos médicos. Você tem uma gripe grave dessa, você está correndo atrás de uma vacina. A AstraZeneca vai colocar agora no Brasil uma vacina de Oxford, que está sendo testada, para verificar se tem uma função importante essa vacina. Existem inúmeros outros países, Estados Unidos, Alemanha, também tentando chegar à produção de uma vacina para que dê um pouco de esperança para esse povo que está confinado, ou então que é arriscado a ter a doença em áreas de grande risco, tudo. Eu acho que isso é uma das bênçãos da medicina, a procura por uma cura permanente. Se tiver uma vacina boa, nós estamos todos tranquilos, né? Vai ter início de teste aqui no Brasil uma vacina de Oxford e que tem resultados aparentemente promissores, mas vamos ver a aplicação aqui no Brasil, o que vai resultar, né? Agora, o coronavírus, Covid-19, ele não acelera patologias já pré-existentes e aí sim a sua atividade como médico cirurgião fica mais sobrecarregada. O senhor tem observado alguma coisa nesse sentido? O Covid impulsionando patologias pré-existentes ou nem pré-existentes? Olha, nós temos dois aspectos a discutir, Amaury. Muito inteligente a sua pergunta, por sinal, muito inteligente como sempre. Nós temos alguns aspectos a considerar. Primeiro, 50 mil casos de câncer novos em São Paulo foram registrados e provavelmente um grande número desses casos vai evoluir devido à lentidão no atendimento ou à falta mesmo de atendimento, entende? Isso significa que 50 mil casos podem ter a progressão da doença devido ao confinamento, à dificuldade de atendimento e à dificuldade de tratamento dos doentes. Os casos que vieram para mim, eu checo se tem o coronavírus positivo ou não. Tendo o coronavírus negativo, eu tenho operado e tratado. Mas a norma é sempre checar se o coronavírus é positivo ou não. Por que checar? Porque o paciente que tem o coronavírus positivo não deve ser operado, a não ser em situação de emergência, porque isso pode determinar uma queda na imunidade do paciente e arriscar o resultado da operação, entende? Alguns pacientes têm o coronavírus e têm doenças outras graves que têm que ser tratadas. Uma hérnia diafragmática grave, como eu operei, com o coronavírus positivo. Não tem como você esperar que vai necrosar o intestino e o doente vai morrer. Então não tem coronavírus numa situação dessa. Agora, a evolução desses doentes com coronavírus operados é uma evolução mais lenta, é uma evolução mais arrastada, mais difícil, mas eles também sobrevivem e não vão morrer por causa da cirurgia ou por causa do seu coronavírus. Sr. Macedo, falamos aí em prevenção, não é? Pessoas mais bem imunizadas e menos imunizadas. Qual é, na sua concepção, uma boa imunização? Nós sabemos que o seu método de trabalho, muito famoso, é um método bastante rigoroso, com horários, com alimentação, com jejuns, até por força das cirurgias por robótica que o Dr. Macedo faz. Nos dê um conselho de amigo, sobre imunização. Eu quero saber a sua receita para nós. Primeiramente, dormir é um número de horas adequados, de 6 a 8 horas por dia. Segundo, evitar grandes períodos de estresse, tentar trabalhar descontraído, com calma, com tranquilidade, porque o grande período de estresse
quebra a sua imunidade, reduz a sua imunidade. Segundo, tomar muito cuidado com bebida alcoólica. Bebida alcoólica reduz a imunidade do paciente. Tomar cuidado com excesso de açúcar, excesso de farinha branca, porque tudo isso, vamos dizer assim, não melhora a imunidade, mas pode piorar a imunidade. Comer proteína todos os dias, alimentar-se com proteína de modo bem abundante, seja proteína natural, seja proteína industrial, mas sempre usar proteína. Além disso, é importante exercícios físicos bem moderados. Não é ficar correndo na rua para fazer exercício, porque isso cai a imunidade, mas exercício de musculação suave, tranquila, sem transpirar demais, mas fazer o exercício. Cuidar muito bem do diabetes, porque o diabetes aumenta o risco do coronavírus, a hipertensão, a doença cardíaca e a obesidade. Então, controle da obesidade, controle da dieta, controle do diabetes e exercícios físicos suaves, sem grandes pesos e sem grandes atividades aeróbicas para não cair a imunidade do paciente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Macedo, pela sua gentileza. Eu queria falar, só para encerrar, um pouquinho sobre cirurgias robóticas. Tem alguma novidade nessa cirurgia tão precisa pelas suas mãos? Me parece que já são mais de 20 mil cirurgias ao longo do seu currículo, não é? E o público sempre fica muito curioso em saber da evolução da própria cirurgia robótica. Olha, a cirurgia robótica, ela tem já uma participação importante na clínica cirúrgica. Nos casos de cirurgias esofágicas, que são cirurgias em locais mais difíceis, o robô tem mais facilidade. Nos casos de cirurgias, algumas cirurgias pancreáticas, em que não haja grande proximidade dos grandes vasos, cabe o uso do robô. Além disso, o robô ele manipula muito pouco a parede do paciente, então a dor é mínima nos casos de cirurgia robótica, menos ainda do que nas laparoscopias. Mas nós não podemos esquecer que o padrão ouro de todas as cirurgias grandes do abdômen, as cirurgias de câncer, é ainda a cirurgia aberta. Então, a robótica tem que ser usada com muito critério, com muito cuidado, para que o resultado seja bom. Vale dizer, escolher a robótica para tumores menores, tumores sem grandes infiltrações tumorais, grandes metástases, etc. E tenha em mente que o importante é a vida do doente, a saúde do doente. A maneira de se operar tem que ser caso a caso. Então, alguns casos de pâncreas opera-se com robô, outros mais complicados não se opera com robô. Do mesmo modo o intestino, do mesmo modo o fígado, do mesmo modo no tórax, mas a robótica veio para ficar. Os aparelhos são cada vez mais modernos, mais precisos. Logo, logo nós teremos verdadeiros GPS no robô, ou seja, cirurgias já consagradas, feitas por inúmeros cirurgiões, serão paradigma de casos em que o cirurgião poderá consultar durante a cirurgia robótica. Dá um clique, consulta uma cirurgia de um cirurgião estrangeiro, um cirurgião nacional que tem experiência, para ver como que ele faz naquele determinado momento. Então, é como se fosse o iPhone. Eu não digo que na robótica vai acontecer como aconteceu na telefônica, que aquele telefone antigo está abandonado. Provavelmente nós vamos usar o nosso iPhone, que é a robótica, durante um tempo, e nos próximos 10 anos é lícito supor que a grande maioria das cirurgias abdominais e torácicas serão feitas com robô. Doutor Macedo, muito prazer em revê-lo, tão bem disposto, e muito obrigado pelas suas contribuições, sempre muito produtivas para o meu telespectador. Muito prazer em revê-lo. Muito obrigado, eu que agradeço. Parabéns como sempre, Amauri. Obrigado.
Um abraço, doutor Macedo. Obrigado. Grande abraço. Obrigado.